Brasileirão 2026, terceira rodada, o Internacional recebeu o Palmeiras e aos 23 minutos virou o Verdão, abriu o marcador neste lindo cabeceio de Gustavo Gomes, Palmeiras 1 a 0, mas aos 36 minutos Ronaldo pegou de prima e mandou lá na gaveta para empatar a parada para o Internacional 1 a 1, mas aos 52 minutos Vitor Roque faz uma bela jogada, chuta, a bola desvia no defensor e tira todas as possibilidades de defesa de Rocher, Palmeiras 2 a 1, aos 82 minutos Andrés Pereira fechou o placar e fim de papo, Internacional 1, Palmeiras 3. Já o Corinthians recebeu o Bragantino e venceu. Gabriel Paulista, aos 47 minutos, abriu o placar e fez 1 a 0 Timão. E Matheus Bidu, aos 74 minutos, decretou a vitória para o Timão. E fim de papo, Corinthians 2, Bragantino 0. Já o Atlético Paranaense recebeu o Santos e aos 6 minutos, Julimar de pênalti abriu o placar e fez 1 a 0 Furacão. Mas aos 17 minutos, Tassiano tratou de igualar a parada para o Santos, 1 a 1. Mas já nos acréscimos, Kevin Viveiro decretou a vitória para o Furacão. E fim de papo, Atlético Paranaense 2, Santos 1. E tivemos clássico carioca entre Fluminense e Botafogo. E deu flusão. Luciano Acosta marcou o único gol do jogo. E fim de papo, Fluminense 1, Botafogo 0. E finalizando pela pré-Libertadores, após vencer por 1 a 0 no jogo de ida, ontem a Universidade Católica recebeu o Juventude do Uruguai e logo aos 6 minutos, José Fajardo abriu o placar e fez 1 a 0 Universidade Católica. Mas aos 26 minutos, Renzo Sanches igualou o marcador para o Juventude do Uruguai, 1 a 1. Nos acréscimos da primeira etapa, Federico Barrandegu de pênalti virou para o Juventude do Uruguai, 2 a 1. Aos 49 minutos, em outro pênalti, Pablo Lago marcou o terceiro, Juventude do Uruguai, 3 a 1. Mas aos 64 minutos, John Cancelezo diminuiu para o Universidade Católica, 2 a 3. Aos 75 minutos, José Fajardo marcou o segundo dele do jogo e empatou para a Universidade Católica, 3 a 3. Mas já nos acréscimos, Patrício Pernicone marcou para o Juventude, 4 a 3 e levou a partida para as penalidades. Na marca da cal, o Juventude do Uruguai venceu por 4 a 3 e se classificou para a segunda fase e irá enfrentar o Guarani do Paraguai. Estadual 2026, pelo Carioca, luta contra o rebaixamento. O Maricá recebeu o Sampaio Corrêa e foi goleado em casa. Guilherme, aos 16 minutos, abriu o placar para os visitantes. Sampaio Corrêa 1 a 0. Aos 34 minutos, Luan ampliou para o Sampaio Corrêa 2 a 0. Octávio, aos 35 minutos, marcou o terceiro. Sampaio Corrêa 3 a 0. E aos 83 minutos, Matheus Goiano fechou a goleada. E fim de papo, Maricá 0, Sampaio Corrêa 4. Pelo Pernambucano, semifinal, o Retrô recebeu o Sport e perdeu. Aos 54 minutos, Gustavo Maia recebeu, cortou a marcação e mandou por fundo das redes e marcou o único gol do jogo. E fim de papo, Retrô 0 e Sport 1. Pelo Goianão, quarta de finais, o Ouvidorense recebeu o Atlético Goianiense e aos 29 minutos viram Guilherme abriu o marcador para os visitantes. Atlético Goianiense 1 a 0. Aos 50 minutos, Guilherme de novo balançou as redes do Ouvidorense e fez 2 a 0 Atlético Goianiense. E aos 79 minutos, Derek Freitas deu números finais à partida. E fim de papo, Ouvidorense 0, Atlético Goianiense 3. Já o Anápolis recebeu o Vila Nova e perdeu. Anápolis 0, Vila Nova 2. E pelo Catarinense, tá há 70 anos, o Concórdia recebeu o Criciúma e aos 5 minutos viram o Gui Lobo balançar as redes e fazer Criciúma 1 a 0. Mas Luiz Felipe, aos 13 minutos, empatou para o Concórdia 1 a 1. Aos 36 minutos, Paulo Matheus virou para os donos da casa, Concórdia 2 a 1. Mas já nos acréscimos da etapa complementar, Nicolas de cabeça empatou para o Tigre. E fim de papo, Concórdia 2, Criciúma também 2.